Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Olá, queridos, boa tarde. Está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, no oferecimento da DJL, a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. E esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Davi Alencar Santana, e para mim uma grande honra. Estamos aqui no último programa no ano de 2020 para levar para você uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra sobre o amor de Deus e da sua palavra, ok? Queremos agradecer pela sua audiência durante todos os nossos programas. Chegamos hoje ao programa de número 47 e para nós é uma grande alegria ter você na nossa companhia, ok? Como não poderia ser diferente, eu não poderia terminar esse ano sozinho. E os meus amigos apresentadores aqui estão conosco. Na minha direita aqui está o meu amigo que vai se apresentar, vai mandar a sua saudação, enfim, vai mandar aí uma palavra de gratidão para você e para todos os nossos ouvintes. Amém, pastor Davi. Aqui quem vos fala é o seu querido amigo pastor Mauro. Muito obrigado, pastor Davi, está participando aqui mais uma vez, juntamente com o Hugo também. Nós estamos aqui juntos para aprendermos da santa e maravilhosa palavra de Deus. E como disse o pastor Davi, também quero agradecer aí a audiência, né, pastor? É isso aí. Graças a Deus, muito obrigado aí. Como a gente sempre diz lá no nosso programa, são vocês que nos ajudam a fazer essa programação maravilhosa. Se não fosse vocês, talvez não conseguiríamos, né, pastor? É verdade, o programa perde a graça se não tiver alguém do outro lado para nos acompanhar e nos prestigiar. E aqui do meu outro lado está o meu amigo também, irmão Hugo. Amém, glória a Deus. Um abraço, né? Já mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes, todas as pessoas aí que estão nos ouvindo pelo
pela rádio e também nos assistindo pelo nosso canal do Facebook, né? Nós estamos aí com a live ao vivo. Agora, nesse momento, professor Davi, hoje é dia 30, dia 30 do 12 de 2020. Olha, o último programa do ano. Que benção, hein, pastor Davi? Graças a Deus, que nem eu falei, né, pastor Davi? Até aqui, Deus nos ajudou. Está aí e ainda vai continuar nos ajudando. E aqui quem vos fala é o seu irmão Hugo. Glória a Deus. Estamos aqui, querido, fechando esse ano aí com chave de ouro. Para nós foi um privilégio muito grande caminhar com você todos estes meses. E nós estamos, como o irmão Hugo já falou, além aqui da Rádio Fonte Vida 87,5, nós também estamos com uma live pelo Facebook. Sempre quando nós iniciamos a nossa live, eu começo lá no meu perfil, o irmão Hugo, o pastor José Mauro também compartilham nos seus perfis, eu compartilho na página da nossa igreja e da Escola de Educação Teológica e da Liderança Querigma, por onde você pode nos acompanhar também. Só que terminando essa programação aqui, a gente também faz questão de postar essa programação lá nos nossos canais do YouTube. Eu vou falar o meu, depois o pastor Mauro e o Hugo vão falar os canais deles também, ok? Se você quiser acompanhar todos os programas que nós já trouxemos ao ar aqui, são 46 programas, hoje é o de número 47. É só você ir lá no meu canal no YouTube e colocar lá Pastor Davi Alencar Santana, que você já vai ter acesso a todos os outros 46 programas. Amém, glória a Deus. O meu canal é ali Pastor Mauro Shekinah, né? Ali também temos todos os programas ali crescendo no conhecimento de Cristo, inclusive o nosso programa Shekinah também, né? Que estamos ali no número 68, né? 68, vamos para o 69 já, graças a Deus. E ali, né, nós temos ali o Shekinah Lives, temos Shekinah em Foco, temos ali muita coisa maravilhosa aí para vocês, amém, em nome de Jesus. Amém. O meu canal é Irmão Hugo AMSI. Tem bastante coisa, hein, pastor Mauro? Olha só, a gente sempre fala, né, pastor Davi? Não tem como as pessoas falarem assim, eu não consegui assistir o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, porque nós temos aí as lives no Facebook, nós temos os canais no YouTube, que logo mais a gente vai fazer o upload lá para os nossos canais, e o meu canal é Irmão Hugo AMSI, tudo junto, só entrar lá que vai ter também muitas coisas boas para a glória de Deus. Muito bem, queridos. Além disso, também nós estamos aí através do aplicativo da rádio aqui Fonte Vida, onde você pode acessar a nossa programação e muitas outras, pois essa é uma rádio evangélica que durante o dia inteiro ela está aí levando uma programação abençoada e abençoadora para a sua família. Além disso também, nós temos aqui o WhatsApp do nosso programa, onde você pode mandar mensagens e, aliás, hoje é um dia especial. Como estamos fechando o ano, nós queremos dar presentes para você. Nós vamos dar um livro, nós temos aqui 3 livros do pastor Ademilson, nós vamos dar o primeiro aqui da Tríade. Vamos ver aqui, ó, esses são os 3 livros. Nós vamos entregar para você esse primeiro livro aqui, mas para você participar desse sorteio, que vai ser no finalzinho do programa, é importante você fazer um comentário, ou na nossa live, ou através do WhatsApp, ok? E aí no final do programa estaremos sorteando esse livro. Daqui 15 dias, daqui 2 programas, sortearemos o segundo que está ali com o Hugo, não é? É esse aqui? Por que não devo parar? Isso. Esse aí, qual que é o tema desse livro, pastor Davi? Ainda não é tempo de parar, escrito pelo pastor Ademilson Rocha. E esse aqui é Por que não devo parar? E o terceiro? E o outro é Vamos repensar um pouco sobre a vida. Muito bem. Trilogia, né, pastor? Isso. Então, hoje é o primeiro livro da trilogia, vai ser sorteado no finalzinho do programa. Daqui 15 dias, daqui 2 programas, será o que está ali com o nosso irmão Hugo. E depois, no finalzinho do mês de janeiro, no último programa de janeiro, sortearemos o terceiro livro, ok? Então, para participar, basta você fazer um comentário aí e mandar a sua saudação para a gente nesse finalzinho de ano, ok? Então, nós temos também o telefone da rádio aí, pastor Mauro. Temos sim, pastor, é 4203-4009, esse é o telefone da bênção, né, que é uma oração, né, mas só basta ligar aqui, né, indicar que nós vamos orar, né, pastor? É isso aí, deixa o seu pedido, a sua necessidade, e eu citei o WhatsApp, mas não falei o número é 96252-3322. É fácil, hein? Repete aí. 96252-3322. Muito bom. E além de todos esses canais que nós falamos para você, nós ainda estamos aí em transmissão simultânea com uma outra rádio, uma web rádio, que é a Rádio Renovo, onde você pode acompanhar tanto a nossa programação hoje, a partir das 16 horas, como a programação do programa Shekinah, que é toda terça-feira a partir das 16 horas até as 18 horas, ok? Então, terça e quarta, nós temos aí um encontro marcado aqui pela Fonte Vida, pelo Facebook, mas também pela Rádio Renovo. E como é que a gente faz aí, Hugo, para acessar a Rádio Renovo? Muito fácil, você pode entrar pelo site, que é só entrar lá e colocar www.radiorenovo.com.br.
www.zeno.fm/Rádio Renovo. Muito fácil, mas também temos aplicativo, Pastor Mauro. O aplicativo é o aplicativo Zeno. Você pode ir lá no Play Store, abaixa lá o aplicativo Zeno, Zeno. Abaixando esse aplicativo, você vai ali ter acesso a diversas rádios, né? Milhões de rádios, mas no caso aqui você vai digitar ali Rádio Renovo e vai nos acompanhar aqui simultaneamente, o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. É isso aí. Nossa gratidão ao presbítero Rogério, que tem feito essa parceria conosco, e nós temos dado essa força aí, falando da rádio aqui. Também temos mandado áudios lá pro programa dele. A semana passada ele pediu alguns áudios, pastor Mauro. Pediu, foi benção, mandamos alguns áudios lá para cooperar com a programação. É isso aí, unidos a gente vai se fortalecendo na fé, porque o reino de Deus ele não é um reino dividido, ele é um reino unido pelo poder e pela graça de Deus. Então, neste momento, irmãos, está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Nós vamos soltar o nosso vídeo de abertura e em seguida voltamos para orar. Eu digo sempre que antes de pedir qualquer coisa, a gente precisa agradecer, né, irmãos? É verdade. Sempre. Glória a Deus, sempre agradecendo, sempre render graças ao Senhor, né, pastor? Estamos caminhando aí. Hoje é o penúltimo dia do ano de 2020 e é motivo de nós agradecermos a Deus, né, irmão? Verdade, com certeza. Sempre nós temos que agradecer a Deus, né, pastor Davi? Quando acordamos, quando estamos indo dormir, então nós temos que agradecer a Deus sempre. E esse ano nós sabemos aí tudo que está acontecendo e tudo que já aconteceu, mas nós temos que ainda agradecer ao grande e eterno Deus. É isso aí. Falando em agradecer, eu quero agradecer para a nossa sonoplasta Sara, que vai soltar o nosso vídeo ali e abençoar você que está aí do outro lado. Não vá embora, fique aí, chame os seus amigos, compartilhe a nossa live e estamos juntos até às 18 horas. Te agradeço, te agradeço. Esse é o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e estamos aqui nesse momento para orar. Queremos agradecer a Deus pela sua audiência, não só hoje, mas durante todo o ano de 2020. Nós fizemos uma pausa aí bem no meio da pandemia. Para quem não sabe, eu sou uma pessoa diabética e com certo receio, por conselhos da família, a gente achou por bem dar uma pausa. Mas assim que a gente pôde, a gente retomou com a programação e continuamos aqui agradecendo a Deus pela sua vida. A razão de nós estarmos aqui é você que está do lado de lá. Amém? Nós vamos orar e eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua companhia durante essas 47 semanas. Amém. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, nesta tarde, Senhor, já creio que o Teu Espírito Santo já paira aqui sobre o ar, sobre o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, meu Deus. Desde já te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas, tudo que vai fazer ainda por nossas vidas, meu Deus. Creio, meu Deus, que esse ano foi um ano muito pesado para muitas pessoas, meu Deus. Mas eu creio também, meu Deus, que a Tua vida estava conosco, meu Deus. O Teu Santo Espírito estava conosco, meu Deus. Jesus está conosco, meu Deus, que Ele prometeu pra gente, aonde estiver um ou dois, Ele ali está, Pai.
Oh, meu Deus, também te peço, meu Deus, para você, Senhor, e com teu Espírito lá nesses lugares, meu Deus, que ontem aqui em São Paulo teve uma chuva muito grande, meu Deus, muita gente perdendo as suas coisas em casa, muita gente perdendo seus veículos, meu Deus, mas eu creio que o mais importante está com eles, meu Deus, que é a saúde, que é a vida, meu Deus. Oh, meu Deus, vai guardando essas pessoas que estão aí, Pai, nos hospitais, nos asilos, nos presídios, meu Deus, vai dando a esperança para eles, meu Deus, e a esperança é Jesus Cristo, meu Deus, e eu creio em nome de Jesus que isso irá acontecer, meu Deus. Ó Pai amado, Pai querido, nós lhe rendemos graças, ó Pai, nessa tarde maravilhosa, te exaltando, te glorificando antes de qualquer coisa, Senhor. E meu Pai amado, agradecendo, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, em nosso meio, e crendo que essa programação, meu Pai, vai levar também, Jesus, o conhecimento, meu Pai amado, a plenitude de Deus aos lares, às vidas, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo renovação, restauração para muitos lares, meu Deus. Senhor amado, a palavra de Deus nos diz, meu Deus, se concordarmos alguma coisa aqui na terra, o Senhor concorda também no céu. E estamos aqui em comum acordo, Senhor, de levar, meu Pai, a glória de Deus, a graça de Deus aos lares nesta tarde, uma esperança para muitas vidas. Estamos chegando nos últimos dias do ano de 2020. Muitas pessoas desesperançadas, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas tristes, abatidas, Senhor, com tudo que aconteceu. Mas nós acreditamos, ó Pai bendito, Pai da glória, Senhor amado, que até o último dia deste ano o Senhor pode renovar, o Senhor pode restaurar. O Senhor pode fazer uma mudança, meu Pai, no quadro da vida de muitas pessoas. Senhor, então coloca as tuas mãos, Pai. Que nesta tarde, Senhor, nós possamos levar o teu nome aos lares, às casas, às vidas, em nome de Jesus. Pai, concordando com a oração dos teus filhos e o clamor que fazemos aqui de gratidão e de intercessão pelas pessoas, ó Pai, eu oro. A tua palavra diz para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. E a tua palavra, Senhor, ela nos traz muitas e muitas e muitas esperanças. Estamos terminando este ano, Pai. Este é o último programa Crescendo no Conhecimento de Cristo de 2020. Mas estamos cheios de esperança, Pai, que 2021 está chegando. E que nós iremos, ó Pai, em nome de Jesus, desfrutar o melhor do Senhor. Cremos que os teus planos e os teus pensamentos são mais altos que os nossos planos e os nossos pensamentos, ó Pai. E como o Senhor disse para Israel, eu tenho certeza que o Senhor olha para nós e diz a mesma coisa hoje, que os pensamentos que o Senhor tem acerca de nós são pensamentos de paz, para nos dar o fim que nós desejamos, ó Deus. Nós agradecemos a Ti por todo este ano de bênção e de vitória que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Tivemos momentos difíceis, sim, mas podemos dizer como o apóstolo Paulo, somos mais do que vencedores, meu Deus, pelo Senhor que nos amou, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós queremos declarar em nome de Jesus, ó Pai, pela Rádio Fonte Vida, pelo Facebook, mais tarde pelo YouTube, pela Rádio Renovo, Pai, que há esperança para a humanidade em Ti. Há esperança, meu Deus querido, para o homem quando ele recorre ao Senhor. E é isso que nós queremos declarar em nome de Jesus, ó Pai, nesta tarde, para todos os nossos ouvintes e aqueles que nos estão acompanhando por esta live, Pai. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, ó Pai, com o nosso coração cheio de graça, com o nosso coração cheio de gratidão. Nós oramos te pedindo e já te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom falar com Deus. Muito que bom estarmos aqui reunidos para mais uma vez falar da graça e do grande amor de Deus. Queridos, esta semana a nossa igreja deu uma pequena mudada na programação. Nós tivemos o último culto de 2020 no domingo. Não tivemos atividade na igreja, não teremos atividade na igreja hoje e nem na sexta-feira. Como aqui é um veículo de comunicação, a gente se comunica com muitas pessoas que vão ali na igreja. Queremos avisar você que hoje e sexta-feira nós não teremos culto, mas no domingo às 18 horas nós retornamos com a nossa programação normalmente e teremos a abertura dos nossos trabalhos com um culto muito abençoado. Será o primeiro culto da família de 2021 e nós queremos declarar a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a família, sobre o seu lar. Então, se você puder estar conosco, você é o nosso convidado. A ADJL fica na Rua Capitanias Hereditárias, número 964,
no Jardim Letícia. E temos 2 pontos de referências muito bons ali. Ela é atrás do cemitério São Luís e a 50 metros da base da Guarda Civil Metropolitana, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vou pedir para a Sara soltar para a gente aí a vinheta do nosso programa e da nossa programação lá da igreja. E em seguida a gente vai voltar com a pergunta do dia e já com o nosso tema de hoje, ok? Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de Teologia e Liderança. Quarta-feira, culto Escola Bíblica, às 19h30. Sexta-feira profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos para você e sua família. Esse é o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e a semana passada nós começamos a falar sobre pneumatologia. O que é isso, pastor Davi? É a doutrina do Espírito Santo que está dentro do módulo da nossa Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, que é o módulo Teologia Sistemática 1. Nessa sequência nós já estudamos Bibliologia, Doutrina das Escrituras, já estudamos Teologia, Doutrina de Deus, Cristologia, Doutrina de Cristo, né? E por último, agora começamos pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E a pergunta que nós temos aí para os nossos ouvintes é: qual é a importância do Espírito Santo para você e o porquê? Queremos que você mande um áudio ou escreva aí na nossa live, dizendo para a gente qual que é a importância do Espírito Santo para você. Mande pelo WhatsApp, que é o 962523322. Você pode mandar também por escrito ou por áudio, de no máximo até 1 minuto e meio, ou por escrito lá na nossa live. Nós vamos ler aqui no decorrer do programa. Deixe seu comentário no Facebook e nós estaremos passando aqui no ar a sua opinião, ok? Essa é a pergunta. Nós temos 2 áudios ali, daqui a pouco eu vou pedir para a Sara soltar. Mas agora nós vamos para o quadro que é o tema de hoje. Vamos falar sobre um assunto muito importante para a sua edificação espiritual. Tema de hoje. Muito bem, o nosso tema de hoje é a divindade do Espírito Santo. E nós vamos começar lendo os 2 textos que nós lemos a semana passada para dar o pontapé inicial para esse assunto tão importante que é a doutrina do Espírito Santo. Nós vamos ler lá em João capítulo 14, versículos 15 e 18, está bem no início aí das nossas referências, tem anotada lá. Eu peço que o Hugo lê para nós João 14, do 15 ao 18, e o pastor Mauro lê para nós o capítulo 16, do versículo 7 ao 14. Ok? É quando o Senhor Jesus promete, um pouco antes dele subir para o Pai, que ele, chegando lá, nos enviaria o Espírito Santo. Ok? Amém. João 14, do 15 ao 18, pastor Por Davi. favor. Diz assim, ó: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, e voltarei para vós. Pastor Mauro.
João 16, 7 a 14. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei, e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Muito bem, obrigado, queridos. Então, amados, esses dois textos bíblicos, eles dão para nós um direcionamento acerca daquilo que Jesus faria assim que ele chegasse no céu. E a palavra de Deus nos revela que enquanto Jesus esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, ele foi tudo para os seus discípulos. Ele foi amigo, ele foi conselheiro, ele foi um mestre e ele foi também um consolador. E ele fez uma promessa, ele falou: olha, eu estou indo embora, um dia eu voltarei para vós, mas enquanto eu não vier, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo Consolador. E é interessante que quando ele ressuscita, ele sopra sobre os seus discípulos, está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João, e ele diz: recebei o Espírito. Os teólogos têm uma visão comum que ali a igreja estava sendo selada e inaugurada. Mas ele faz uma segunda promessa. Ele diz que chegando no céu, ele enviaria o Espírito Santo que revestiria a igreja. E isso ele faz em Atos capítulo de número 2. Dali em diante, nós começamos um ministério profundo do Espírito Santo na vida da igreja. E nós começamos falando sobre isso a semana passada, quando nós falamos que esse Espírito, ele é uma pessoa. Ele tem uma personalidade. E Pastor Hugo e Pastor Mauro, ele se relaciona conosco. É verdade, pastor. E é interessante você falar sobre isso, né? Que ele é uma pessoa, né? Nós estávamos até ouvindo esses dias um debate, né? Que alguns aí dizem que ele é uma força ativa de Deus, né? O que seria uma força ativa, né, Mogo? Que nós ouvimos, né? Uma força ativa é uma eletricidade. Vamos colocar assim, uma eletricidade. Uma eletricidade, ela pode se arrepender. Uma eletricidade, ela pode chorar, né? Uma força ativa, ela pode ter sentimentos. Agora, uma pessoa, sim, ela tem sentimentos, ela é dotada de sentimentos. E o Espírito Santo, ele é dotado de sentimentos, né, pastor? Ele chora, ele tem, dizem até que tem ciúmes de nós, né? Verdade, a Bíblia diz que ele tem, né? O Espírito que habita em vós tem ciúmes. Ele intercede por nós. Intercede por nós. Né, ele geme por nós, ele ora por nós, né, com gemidos inexprimíveis. Então só uma pessoa pode fazer isso por nós. Uma eletricidade jamais faria isso. Eletricidade ou qualquer outra força, né? Que as pessoas falam força ativa é qualquer outra força que você puder imaginar, né? Aí na física, né? E o Espírito Santo jamais poderia ser só uma força ativa, né? Ele não é só um poder, mas ele é muito mais do que isso, né? Exatamente. Então, a semana passada, nós debatemos justamente sobre isso, sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida. Falamos sobre a pessoa dele em se relacionar com a gente. E falamos também que as pessoas às vezes confundem o que ele faz com quem ele é. Então, não é porque ele tem poder que ele é o poder. Na verdade, o poder é inerente dele, mas o poder não é ele, é uma característica dele. E hoje nós vamos dar um passo a mais. Se a semana passada falamos que ele é uma personalidade que se relaciona, hoje nós vamos dar traços da sua divindade. Nós vamos falar como a Bíblia revela ele como a terceira pessoa da Trindade. Falamos algumas semanas passadas, passamos 4 ou 5 programas falando sobre Cristo e a sua divindade e a sua humanidade. E agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo a partir de hoje, realçando a partir de hoje a divindade dele. Vou mostrar como ele se revela nas Escrituras sendo Deus. Eu vou pedir para a Sara colocar para nós ali o primeiro slide, onde nós temos algumas referências que vão clarear a nossa ideia. Como o Hugo, o pastor Mauro, a gente sempre fala, a gente não quer falar em cima daquilo que a gente pensa. É muito importante a gente deixar as Escrituras falar por ela mesma, não é, Hugo? Com certeza, nós temos que estar sempre sentado na palavra de Deus, né, pastor Davi? Porque muitas pessoas, muitos filósofos falam muito bonito, mas falam o que acham do cu deles, mas
Mas nós temos que falar o que vem da Bíblia, o que vem das palavras de Deus. Nós temos que falar o que Deus está mandando a gente falar. Ele fala o conceito dele, né, pastor? Mas a gente tem que estar centralizado no que a palavra diz, né? E o que a palavra falou está selado e, como diz, se alguém tirar um tio ou acrescentar alguma coisa, ele será punido, né? Então, nós temos que falar o que a palavra está dizendo. O próprio apóstolo Pedro, ele disse assim que a profecia ela não foi construída, ela não foi gerada, ela não foi escrita por vontade do homem, foi Deus que o inspirou. E uma vez que ela foi inspirada por Deus, a sua interpretação também não é pela vontade nossa, mas por aquilo que o Espírito Santo revela na sua própria palavra. Aliás, uma das regras da hermenêutica, né, a hermenêutica sagrada, que é a arte de interpretar a Bíblia, é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Muitas coisas que nós não temos resposta, quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós encontramos nela as respostas, ok? Sara, pode pôr na tela cheia aí, e a gente vai ali fazer uma leitura. Pode começar, tira a paroinha para aí. Pode ir, moça Mauro. O Espírito Santo e sua divindade. As Escrituras claramente revelam ser o Espírito Santo uma pessoa divina, definida, por exemplo, o Espírito Santo é chamado de Deus. Atos dos Apóstolos 5, 3 a 4. O Espírito Santo possui atributos divinos como eternidade, Hebreus 9,14, onipresença, Salmo 139, dos 7 a 10, onipotência, Lucas 1,35, onisciência, 1 Coríntios 2, 10. O Espírito Santo realiza trabalhos divinos. Foi o Espírito Santo que deu vida à criação, Gênesis 1 e 2. É o Espírito Santo quem transforma o homem pecador em nova criatura por meio do novo nascimento. João 3, 3 a 8. Foi o Espírito Santo quem levantou Cristo da morte mediante a ressurreição. Romanos 8, 11. Muito bem, então nós vimos aqui algumas coisas interessantes sobre a pessoa do Espírito Santo relacionada às suas características como Deus. Então nós vamos começar aí, lendo o texto de Atos 5. Eu coloquei aqui o 3 e o 4, porque são os versículos principais desse texto. Só que eu acho que para as pessoas entenderem é interessante a gente ler um pouquinho mais, né, pastor? É verdade, Vamos pastor. ler o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 5, porque ele traz uma explicação melhor, porque nem todas as pessoas têm a familiaridade que a gente tem com as Escrituras, né, Hugo? Verdade. Então, é importante, depois a gente enfatiza os versículos 3 e 4, que é onde está o nosso assunto principal aqui nesta tarde. Mas é importante a gente conhecer as Escrituras e o seu contexto. Esses dois textos dão prova da divindade do Espírito Santo. Mas é importante a gente entender por que isso foi falado ali dentro daquele contexto de Atos, capítulo de número 5. Só para os irmãos terem uma ideia, a igreja cristã no início, devido às perseguições, não era como hoje. Hoje cada um de nós temos as nossas casas, temos os nossos lares. Naquela época era muito comum a pessoa aceitar a fé e ela ser expulsa da sua casa. Então, a igreja primitiva, principalmente dos primeiros capítulos de Atos, ela vivia totalmente em comunidade, eles estavam totalmente juntos. A Bíblia chega a dizer que eles comiam, que eles bebiam e que às vezes até eles dormiam bem próximos uns dos outros para se autoprotegerem, certo? E nós vamos ver aqui nesse texto uma das consequências disso. Pode ler para a gente Atos, aí. Capítulo 5, a partir do versículo 1. diz assim, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, aí vem o versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no teu coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então, só para a gente entender, irmãos, antes disso aqui, um homem chamado Barnabé, cujo nome significa filho da consolação, esse homem vendeu uma propriedade. E ele doou, ninguém mandou ele fazer isso, ele fez isso de livre e espontânea vontade. Ele doou aquele dinheiro para a igreja, porque eles estavam vivendo em comunidade, tudo que entrava ali era para socorro daquele grupo de pessoas. E esse casal viu aquilo e percebeu que todo mundo gostou daquela atitude. E nasceu uma dorzinha de cotovelo, uma invejazinha. E eles tentaram fazer a mesma coisa, só que assim, eles tentaram enganar os apóstolos. Eles venderam, digamos que eles tivessem vendido lá por 30 mil reais. Ninguém mandou eles dar o dinheiro para a igreja. Mas eles intentaram do coração. Digamos que eles tivessem dado 15 mil.
dizendo que tinha vendido por 15, ou seja, para todo mundo falar, poxa vida, eles são que nem Barnabé, ó. O Barnabé deu a oferta do terreno todo e eles também tiveram o mesmo objetivo. Só que eles não fizeram isso, eles mentiram. Só que Pedro não sabia que eles tinham mentido, mas o Espírito Santo de Deus sabia. E aqui no texto que nós acabamos de ler, nós vamos enfatizar agora os versículos 3 e 4. Olha o que Pedro falou, com esse conhecimento que você agora está tendo, o que Pedro falou para Ananias e para Safira. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Versículo 4: conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Aqui eu quero enfatizar, obrigado, Hugo, eu quero enfatizar 3 coisas. Primeiro, quem colocou o desejo dele mentir ali foi Satanás. Né? Então, por que eu estou trazendo essa ênfase dentro desse texto? Porque o próprio Jesus, em João capítulo 8, ele disse que o diabo é o pai da mentira, pastor Mauro. Isso mesmo. Pastor Mauro. E muitas das vezes as pessoas criam situações, nem só dentro da igreja, mas às vezes fora, no meio da família, e acabam usando os seus lábios para mentir, achando que a mentira é uma coisa boba, né? Ah, mas foi uma brincadeira. O pai da mentira, queridos, é o diabo. Então todas as vezes que a mentira se manifestar, Deus não vai se agradar dela. Agora o diabo sim, porque ele é pai dela, né? Outra coisa, quando eles mentem, eles acham que estavam mentindo para os apóstolos. E aqui Pedro deixa bem claro, né, pastor Mauro, que eles estavam mentindo para quem? Para Deus. E para para Deus. o Espírito E Santo. para o Espírito Espírito Santo. Santo. Então, se no versículo 3 ele diz que eles estão mentindo para o Espírito Santo, e no versículo 4 para Deus, a gente conclui que o Espírito Santo é Deus. É a primeira grande referência bíblica do Novo Testamento que revela a divindade do Espírito Santo. Então nós temos aprendido que o Pai é Deus, nós já estudamos sobre isso. Aprendemos que o Filho Jesus Cristo também é Deus. E agora estamos aprendendo que o Espírito Santo é Deus. Então ele não é uma mera força, ele não é uma mera energia. Ele é uma pessoa, e é uma pessoa divina, ok? Vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos lá para Hebreus capítulo 9, versículo de número 14. Vamos ler aí o que aqui vai começar a falar sobre os atributos do Espírito Santo que revelam a sua divindade. E o primeiro atributo é a eternidade. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Forte, hein? Então, o que a gente entende? Primeiro, que o sangue de Cristo foi derramado, mas quem aplicou essa obra na nossa vida foi o Espírito Santo. Que aqui é chamado de Espírito o quê? Eterno. Eterno. Falando o quê? Do seu atributo que só Deus tem. Porque o homem, ele se torna eterno a partir do momento que ele conhece a Deus. Só que ele é um ser criado. O Espírito não. O Espírito existe eternamente junto com o Pai e junto com o Filho. Então, a primeira característica do Espírito Santo que revela que ele é Deus é a sua capacidade de ser eterno, é a sua eternidade, ok? E o interessante aqui, né, pastor Davi, também, que é bom frisar isso, né, para muitas pessoas, que nós vemos que os atributos, as qualidades do Espírito Santo, eles são falados várias vezes na Bíblia, e muitas das pessoas se confundem achando que tem vários espíritos, né? Que nem um exemplo que falou Espírito Eterno, nós vamos em outra parte falar Espírito da Verdade, outras vezes vamos falar, muito né? bom. E é um exemplo lá também em Apocalipse que fala dos 7 Espíritos de Deus. Não quer dizer que Deus tem 7 Espíritos, mas são 7 manifestações do Espírito Santo, né? Exatamente. Bom as pessoas entenderem isso também. Até porque são referências como essas, que às vezes são torcidas pelo movimento espírita, né? Seja ele kardecista, quimbandista, umbandista, para provar que existem espíritos bons, né? E segundo as Escrituras Sagradas, o único espírito bom que a gente conhece é o Espírito de Deus, né? E os anjos também, que são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Mas que os caminhos que são ensinados muitas das vezes pelo espiritismo que a gente conhece, através da comunicação com os mortos, etc e tal, por trás daquilo a Bíblia fala que são espíritos de demônios, são anjos caídos, né? Que tentam muitas vezes desvirtuar a pessoa. Então, quando fala do Espírito Eterno e de outras características do Espírito, está falando de atributos dele e não de vários espíritos. É o mesmo Espírito Santo.
E atributos que só Deus tem, né? Só Deus Como a eternidade. Esse Espírito, o Espírito Santo, ele está aqui mostrando como Espírito eterno, porque é um atributo só de Deus. Só de não é um Deus. atributo que Deus deu aos homens. Algo é um atributo que nunca só morre, de né? Deus. Que é eterno, né? Exato. Não tem começo, não tem meio, E não tem fim. fim. Isso que significa eternidade quando a gente trata na Bíblia acerca do Criador, certo? Outro atributo interessante de Deus, está aqui também no nosso slide, que está lá no Salmo 139, do versículo 7 ao 10, que é a sua onipresença. O que é onipresença, pastor Mauro? Onipresença quer dizer que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né, pastor? Está aqui na rádio, está na sua casa, né? Está no nosso trabalho, está em vários lugares lá na igreja. Exatamente. É um Deus presente na nossa vida em todos os lugares. Diz assim, ó: para onde me irei do teu espírito? Tá fazendo uma pergunta, né, pastor Davi? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Salmo 139, versículo 7 a 10. Muito bonito. Não tem como fugir. Esse salmo aqui, ele foi escrito pelo salmista Davi, onde ele retrata a onipresença do Espírito Santo de Deus e, consequentemente, do próprio Deus. Então, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles têm características que nós chamamos de atributos naturais ou morais. Os atributos morais, como nós aprendemos lá em teologia, né, que é a doutrina de Deus, eles são passados para nós. O desejo de Deus é que a gente viva esses atributos em nós. Porém, os outros atributos que são naturais, eles são somente dele. Só Deus tem, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Então, quando nós falamos que o Espírito Santo está em todos os lugares, aqui como o salmista bem retrata, nós estamos dizendo que o Espírito Santo não apenas tem o atributo de Deus, como ele é o próprio Deus. Glória a Deus. E nós não temos isso, né, pastor? Nós não podemos ficar em vários lugares ao mesmo tempo. Agora o Espírito já pode, né? Exatamente. Ele está em todos os lugares. Aqui diz, né, pastor Davi, uma pergunta que eu comecei falando aqui: para onde me irei do seu espírito? Ali, Deus falando sobre o espírito, né? Quando a gente vai ver, quando Jesus aparece para João na ilha de Pátmos, ele fala para as igrejas, para 7 igrejas, e ele tem um estribilho ali. Ele fala: eu conheço para todas as igrejas. Então, quer dizer, ele estava em todas as igrejas, em vários lugares diferentes, mas ele conhecia tudo. Obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço. Então, esse eu conheço é porque ele estava lá. Verdade. E isso é muito importante, queridos, porque infelizmente hoje tem pessoas que ele tem medo de pessoas, né? Mas ele não tem temor de Deus. Então é muito comum você ver pessoas, por exemplo, que fazem coisas erradas, e ele tenta fazer as coisas ocultas às vezes do pastor, ocultas às vezes dos pais, ocultas às vezes de um patrão, de um chefe, mas ele se esquece, ou faz de conta que se esquece, né, pastor? Que Deus está vendo, né? Que Deus está vendo, né? Então é muito importante você desenvolver essa consciência, essa percepção, que aonde você estiver, Deus está. E é o caso de Ananias e Safira aí, estava escondendo eles, mas... Exatamente. Tentaram esconder de Pedro, mas não conseguiram esconder do Espírito Santo. Então, continuando aqui, mais um atributo de Deus aqui, que a gente vai ver lá em Lucas, capítulo 1, versículo de número 35. Esse fala sobre a sua onipotência. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Muito bem. Aqui, queridos, falando sobre o atributo da onipotência. O que é onipotência? É o poder, todo o poder, né, pastor Davi? É só ele que tem esse poder para fazer isso. Olha só, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. Então é um poder que só Deus também tem, que é chamado todo o poder. Exato. E aqui é interessante, irmãos, o contexto, porque havia uma promessa desde o Antigo Testamento, já há mais de 4.000 anos, que o Messias viria. E Isaías profetizou que o Messias viria através de uma virgem, ou seja, uma moça que não teria conhecido varão, que não tinha tido relações íntimas com o homem, daria à luz. E aquilo, quando foi profetizado, todo mundo achou um absurdo. Mas aqui, Maria foi escolhida entre tantas jovens, tantas moças, tantas virgens ali em Israel, para ser a portadora do Messias. E diz a palavra de Deus que quando o anjo disse isso para ela, ela estava desposada, ela estava noiva de um homem chamado José. Por sinal, um homem bem mais velho que ela, segundo a tradição judaica cristã. Mas o que aconteceu? Quando ele falou, olha, você vai dar à luz ao Messias, ela disse: espera aí, eu sou uma virgem,
eu não conheço o varão, como é que isso vai acontecer? Aí lê para nós de novo aí, Hugo, por gentileza. Olha a resposta do anjo. Vamos lá. E respondendo, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que coisa interessante. Então o anjo disse para ela que a concepção de Jesus não seria pelas vias naturais, como é de todas as crianças em todos os tempos, em todos os lugares no mundo, entre um homem e uma mulher. O Espírito Santo desceria sobre ela e faria a gestação dessa criança no ventre dela. Por isso, aquele seria chamado Filho de Deus. Então, para pensar. Isso é coisa que só Deus pode fazer. Graças a Deus, que benção, né, pastor? É coisa que aos olhos humanos, aos ouvidos humanos, é uma coisa que... Impossível, Essa é a né, expressão de acontecer. correta. Por isso que José, ele ficou daquele jeito, né? Ele também não estava acreditando. O anjo teve que ir lá conversar com ele e falar: José, vai lá, que o que há de nascer dela é o Filho do Altíssimo. E aqui, né, pastor Davi, uma coisa bem forte nesse versículo aqui, uma frase bem forte, é que ele fala assim: e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Glória a Deus. Que bênção, A hein? virtude vem de Ou poder, seja, né? não era uma obra humana, era uma obra divina. Aliás, é bom até a gente abrir um parênteses aqui para trazer isso para você. Existem muitas questões na nossa vida, queridos, que não é para o homem resolver. A gente sabe que aquilo que é para a gente fazer, Deus não vai colocar a mão. Você tem que ir à luta, você tem que arregaçar as mangas e correr atrás. Agora, quando entra no âmbito do impossível, aí é hora da gente crer em Deus e confiar nele. Porque lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14, o anjo disse para Sara: haveria porventura alguma coisa difícil para o Senhor? Em Lucas 1,37, esse mesmo anjo disse para Maria: porque para Deus nada é impossível. Então o Espírito Santo, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Então ele pode fazer coisas na sua vida que outra pessoa não pode fazer e nem você mesmo. Isso me leva a dar um conselho para você. Hoje Deus manda você, Deus colocou você aí na frente desse rádio ou diante dessa live no Facebook para dizer para você o seguinte: essa causa não é sua. Nesta peleja não tereis que pelejar. É a virtude do Espírito Santo que vai descer e vai trazer resposta, direcionamento e solução para você, ok? Creia nisso e confie, porque o nosso Deus, o nosso Espírito Santo, ele é onipotente, ok? Palavras que um pastor falou uma vez, pastor Davi: o diabo, ele tem poder, mas Deus, ele tem todo o poder. Exatamente, pura realidade, não é verdade? Benção pura. Porque tudo que o diabo faz, ele faz de forma limitada. Com certeza. Ele imita. Vamos lá para a terceira, a quarta característica. Ele, além de ser eterno, onipresente, onipotente, ele também é onisciente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Diz assim, ó: mas como está escrito, olha lá, está escrito na Escritura, meus amados: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos há de revelar pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Glória a Deus. Maravilha. Né? Então, esse texto aqui fala da profundidade do conhecimento do Espírito Santo. Aquele que conhece todas as coisas, inclusive a mente do Pai. Aqui, quando se refere a Deus, está falando do Deus Pai. Então, ele é o único que conhece a mente do Deus Pai, junto com seu Filho, que é Jesus Cristo. Então, isso é mais uma prova da divindade do Espírito Santo, quando fala do seu conhecimento pleno. E é interessante que ele diz aqui, ó: o que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Coisa linda, pastor Glória Mauro. a Deus. E outra coisa que fala que também é interessante é porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Quer dizer, ele conhece aquela pessoa porque ele tem a sabedoria humana dele, mas as coisas de Deus, né? Ninguém sabe as coisas de Deus senão pelo Espírito de Deus. Para saber as coisas de Deus, para nos aprofundarmos na presença de Deus, temos que ter o Espírito Santo. Uma coisa bem interessante nesse aspecto, não sei nem se o pastor Davi vai concordar comigo, por exemplo, a gente está aqui com o livro do pastor Ademilson da Rocha.
E ele está contando uma história aqui dele, que ele passou um caso aqui no livro. Então quando eu leio esse livro, eu entendo tudo que está aqui, porque ele tá falando para um ser humano. Mas quando a gente pega as escrituras, pastor Davi, se a gente não tiver com o Espírito Santo para nos orientar, não tem como a gente saber, porque a Bíblia foi escrita por homens, mas esses homens inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, muitas vezes, as pessoas leem a escritura e falam, mas eu não entendo o que está escrito lá. Porque o Espírito Santo não está com aquelas pessoas que estão lendo a Escritura. E quem já está com o Espírito Santo, a cada dia que você vai ler um versículo, que se você ler esse versículo todos os dias, o mesmo versículo, cada dia vai ter um entendimento diferente, um significado diferente. Essa é a riqueza da palavra, né? A riqueza do Espírito. O pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, um grande teólogo que o Brasil teve, escreveu diversos livros. Em um livro dele que eu gosto muito, chamado A Bíblia através dos séculos, ele dizia assim: a Bíblia é o único livro que toda vez que você lê, o autor está presente. Por exemplo, nós estamos aqui com o livro do pastor Ademilson Rocha. É muito bom ler a experiência dele, só que ele não está presente aqui para nos explicar. Tem coisa aqui que a gente lê e pode ficar com alguma dúvida, e a gente vai ter que entrar em contato com ele, né, Mauro? Com certeza. Ô, pastor, o que o senhor quis dizer aqui nessa parte, com essa palavra? Agora, o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele está do teu lado. Ele está dentro de você, se você é uma pessoa que crê em Jesus. Então você pode recorrer a ele, né, Hugo? Recorrer a ele. É essa a importância de você ter um relacionamento com Deus, com a palavra e com o Espírito Santo, porque esse relacionamento é dinâmico, ele é profundo, ele é revelador. Então, nós estamos caminhando aqui para o final da primeira parte do nosso programa, mas eu quero desde já enfatizar isso. Busque ter um relacionamento maior com o Espírito Santo. Eu não sei se foi por coincidência ou se foi Deus que queria que a gente tratasse desses temas. Há 4 meses atrás, quando eu comecei a fazer programa com o Mauro e com o Hugo aqui, nós começamos uma série de temas. Qual que era? O fruto do Espírito. Passamos 10 semanas falando sobre o fruto do Espírito. Terminando isso, lá na igreja, começamos um trabalho de avivamento. Passamos 3 semanas, 6 cultos falando sobre o Espírito Santo. Aí, na nossa sequência aqui agora, finalzinho de ano, a gente começa a falar sobre pneumatologia. E sabe o que vai acontecer? Eu fui buscar o material na editora para em janeiro a gente começar a nossa escola bíblica. Espírito Santo. Sabe o que dá a entender, pastor Davi? Que o próprio Senhor, ele quer fazer um mover, né? Ele quer que as pessoas trazer um novo avivamento, né? Assim, um avivamento para as pessoas. O que está faltando é isso. As pessoas pararam de acreditar na força, no poder do Espírito Santo, né? E Deus quer reavivar isso nas pessoas novamente. Eu acredito plenamente nisso, porque assim, eu sou daquela mentalidade. Eu aprendi isso com os meus pastores, eu aplico isso na igreja. Aquilo que eu quero que aconteça na igreja, eu começo a ministrar. Então, quando eu percebo, uma vez eu fui dirigir uma igreja, pensa numa igreja que tinha problema de família, pastor Mauro. É sério, eu nunca vi uma igreja para ter tanto problema de casais. O que Deus me dirigiu? Aqui você vai ministrar durante semanas e meses sobre família. Irmãos, nós começamos a pregar sobre família, sobre lares, sobre princípios bíblicos para o casamento. Deus fez coisas maravilhosas naquelas famílias, naqueles casamentos. Até casal que estava separado reatou. Então, o que Deus nos leva, né, Hugo? A entender pelo Espírito qual é a necessidade da igreja. E baseado nessa necessidade, você começa a manifestar a palavra, declarar a palavra. E Deus começa a atuar na vida da igreja. E uma coisa, né, pastor Davi, rapidinho, que você tinha falado aqui pra gente, que a gente pode consultar o Espírito Santo. E por que o Davi falou isso? É baseado em que a gente pode consultar o Espírito Santo? Jesus, quando ele subiu, ele falou: eu deixarei o Espírito Santo, o Consolador. Então é esse que você tem que consultar. É uma promessa de Jesus que ele ia deixar ele para nós. Então nós temos que consultar o Espírito Santo. É isso aí. E no texto que nós lemos no início, fechando aqui esse primeiro bloco, ele diz assim: ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ok? Nós vamos para um intervalinho de 5 minutos e daqui 5 minutos voltamos para a segunda parte do programa, com sorteio, brindes e com a palavra de Deus para abençoar a sua vida. Glória a Deus. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594. Loja 1, Loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Se você esteve em um local com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre e tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure um posto de saúde. Se você tem viagem marcada para um país ou cidade com transmissão local e não puder adiá-la, proteja-se e siga todas as orientações das autoridades locais. Saiba mais no site saude.gov.br/coronavírus. Anvisa, Ministério da Saúde, Governo Federal. Já sei, o gás acabou logo na hora daquele almoço em família. Ou talvez no momento que estava assando aquele bolo delicioso de chocolate. Ah, não precisa se preocupar. Porque através do Disque Dudu, você tem água e gás com agilidade e rapidez, ligando ou mandando um WhatsApp no 94783-7219, 94783-7219 ou 95726-2223, 95726-2223. Ou retire até a Rua Cardeal número 181, no Jardim Fabiana, em Budas Artes, São Paulo. Aceitamos todos os cartões. Disque Dudu Água e Gás, distribuindo sempre com o melhor preço para toda a região. No Diário Oficial da União Federal, a única rádio registrada na cidade de Embu das Artes. Somente a Fonte Vida FM 87.5. A AT Belém, Setor 71, Palo Velho, convida você e sua família para aprender a Palavra de Deus. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesta sexta-feira, às 19h30, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, Setor 71, Palo Velho, ensino da Palavra de Deus. Pastor Setorial Lincoln Oliveira, Pastor Presidente José Wellington Bezerra da Costa. Estamos na Rua Flamengo, número 193, esquina com a Rua Vasco da Gama, Palo Velho. Venha participar. Deus vai impactar a sua vida. Fonte Vida FM. Senhor, nos mostra, Deus, nesta hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Queridos, estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, num oferecimento da Igreja ADJL e a Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. E estamos aqui para a segunda parte do nosso programa. E essa segunda parte vai ser muito boa, muito interessante, porque nós vamos continuar falando sobre a divindade do Espírito Santo, mas também nós vamos ter daqui a pouquinho um sorteio de 3 cursos básicos de teologia e liderança. E se você quiser participar, basta você fazer um comentário na nossa live sobre o nosso programa, sobre esse tema,
ou enfim, agradecer a Deus, faça um comentário lá, que automaticamente nós vamos estar pegando o seu nome, inserindo aqui na nossa caixinha, para daqui a pouco fazer o nosso sorteio. E nós vamos sortear 3 livros. A Sara tem uma vinheta bonita ali do pastor Ademilson Rocha. Eu vou pedir para ela colocar essa vinheta lá enquanto a gente apresenta os livros aqui, ó. São 3 livraços. O primeiro é Ainda Não É Tempo de Parar. Nós vamos sortear ele hoje aqui para você. O segundo está ali com o meu irmão. Por que não devo parar? Esse nós vamos sortear daqui 15 dias, daqui 2 programas. Vamos repensar um pouco sobre a vida. Muito bem, esse aqui nós vamos sortear ele no último programa de janeiro, ok? São 3 livros para abençoar a sua vida. Sara, solta a vinheta pra gente, por favor. Eu quero fazer um convite todo especial para você que aprecia uma boa leitura, uma leitura filosófica, uma leitura que o faz sentir um momento de pensar, refletir sobre sua vida. Eu quero apresentar este livro aqui. Vamos repensar um pouco sobre a vida, um livro totalmente filosófico, um livro que o faz pensar, refletir sobre coisas atreladas à sua vida. Este outro livro, Ainda Não É Tempo de Parar, um livro totalmente motivacional. É um livro que é uma injeção de ânimo para a sua vida. E este livro, Por que Não Devo Parar, um livro que faz com que você realmente olhe, tenha uma outra visão da sua vida. Falamos aqui de felicidade, falamos de solidão, falamos de liderança e muitas outras coisas atreladas à nossa vida. Você quer saber como você pode fazer para adquirir esse livro? Esse livro sai muito mais barato do que uma pizza. Ainda não é tempo de parar. Vamos repensar um pouco sobre a vida e por que não devo parar. Você vai entrar em contato no telefone 11 98604 7912. 11 98604 7912. E aí a gente vai estar conversando e eu tenho certeza que você vai apreciar a leitura destes 3 livros motivacionais. Muito bom. Esse é meu amigo pastor Ademilson Rocha. Estive pregando na nossa igreja há uns 15 dias atrás e foi uma bênção muito grande. Deus falou poderosamente conosco exatamente no dia 20 de dezembro. 20 de dezembro. 10 dias. Bênção pura. E nós vamos sortear esse livro hoje aqui no final do programa. Porque, irmãos, nós precisamos crescer no conhecimento da palavra e no conhecimento das verdades bíblicas. E aqui tem muita coisa boa sobre Deus e sobre a vida do presbítero Ademilson Rocha para brilhantar a sua vida espiritual. Amém? Falando em conhecimento, eu vou pedir para a Sara soltar a vinheta aí da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, porque nós queremos nesse final de ano ainda abençoar a sua vida. Segunda-feira tivemos uma aula abençoada sobre seitas e heresias e eu gostaria muito que você conhecesse um pouco mais da palavra de Deus. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste Ministério de Liderança e Família. Visite o nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para a sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252 3322.
96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. É isso aí, queridos. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com a promoção imperdível. Você se matricula até o dia 31, que é amanhã, e você pode levar um outro aluno para estudar com você gratuitamente. A observação é que vai ser uma apostila para os dois, mas é um privilégio muito grande. E eu estava com uma certeza no meu coração que terminaria essa promoção amanhã. Mas o que aconteceu? Algumas pessoas entraram em contato comigo e falaram: pastor, final de ano é meio complicado, a gente não consegue, a gente vai viajar, não vai dar para estudar esse mês. Tem como o senhor estender mais um pouquinho essa promoção? Querido, nós vamos estender essa promoção por mais um trimestre. Que bênção, hein? Se fosse o programa da TV, você ia fazer... Então, mais 3 meses aí dessa promoção, você se matricula e pode levar mais uma pessoa para estudar. Aliás, já tem 2 casais que já conversaram conosco por esses dias e vão começar agora no mês de janeiro, ok? Então, você vai pegar a apostila comigo, estudar durante um mês, e nós vamos ter 2 encontros lá na DJL, numa segunda-feira à noite, das 19h30 às 21 horas, para nós estudarmos cada mês um módulo. Ao total são 18 módulos, ok? E se você quiser aprender um pouco mais da Palavra de Deus e conhecer um pouco mais dos nossos cursos, visite a nossa homepage, Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br, ou ainda nas nossas páginas no Facebook ou no Instagram. Ambas, é só você colocar lá Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma e já vai ser direcionado, ok? Você pode também fazer contato conosco pelo WhatsApp 96252-3322. Repetindo, 96252-3322. Vamos crescer juntos no conhecimento da Palavra de Deus, porque o nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Deus abençoe. Queridos, nós vamos seguir aqui com a nossa temática. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo e a sua divindade. E eu fiz uma pergunta para os nossos ouvintes: qual a importância do Espírito Santo nas nossas vidas? E o pastor Mauro estava lendo um comentário aqui durante o nosso intervalo, de alguns irmãos aí que mandaram a sua resposta. É o Cleiton Souza, né? Que mandou Isso, um comentário. Cleiton Souza, ele mandou aqui também um comentário. Sim. Né? O Espírito Santo tem grande importância em nossas vidas, tanto é que Jesus, ao ascender aos céus, nos deixou o Consolador. Sem ele estaríamos mortos. Muito bem. É isso mesmo, Cleiton. E o Cleiton já está participando aí do nosso sorteio daqui a pouco do livro e dos 3 cursos de Teologia e Liderança, nível básico, que será enviado para as pessoas aí pelo WhatsApp ou pelo seu e-mail, ok? Nós temos aí 2 ouvintes que deixaram a sua participação. Vamos ouvir um, Sara, por gentileza, que respondeu a pergunta aí: qual a importância do Espírito Santo para ele e o porquê? Boa tarde, paz e graça, pastor Davi e a todos da Rádio Crescendo no Conhecimento. Aqui quem vos fala é o evangelista Rick, onde hoje, pela infinita misericórdia do Eterno, pastoreamos uma igreja aqui na rua Orfeu de Monte Verde, número 178, no Jardim Letícia, onde temos ali como pastor presidente, pastor Rodrigo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder falar acerca do Espírito dele. E foi me perguntado quem é o Espírito Santo. E isso é muito importante porque é impressionante como há pessoas que proferem uma fé cristã, porém negam o Espírito do Senhor. Elas consideram a Bíblia como a palavra de Deus e até o adoram. E não medem sacrifício para louvá-lo.
entretanto, têm desprezado o Espírito Santo de Deus. Mas quem é o Espírito Santo e qual a sua função dentro o plano da salvação? E para que nós venhamos entender isso, nós vamos lá nas Escrituras Sagradas, no livro de João, capítulo 14, versículo 16. E nós vamos entender, louvado seja Deus, qual é a função do Espírito Santo no plano da salvação. Onde Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós conhece, porque habita convosco e estará em vós. E não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E no versículo de número 16 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E João 16, versículo 14 diz assim: ele me glorificará, porque há de receber do que o meu eu vou lá de anunciar. Então, nós entendemos que a importância do Espírito Santo para as nossas vidas é porque é Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai nos instruir, é Ele que vai nos capacitar para que possamos prosseguir e alcançar a vida eterna. Então, o Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas. Ele é aquele que nos fortalece, nos conforta, nos consola. Mas o mais importante, ele é aquele que nos ensinará todas as coisas para lembrar, e nos fará lembrar de tudo quanto o Senhor assim nos ensinou acerca da sua palavra. Então o Espírito Santo, ele tem um papel tão importante nas nossas vidas, pastor, porque é ele que nos direciona, é ele que nos instrui, é ele que nos dá a sabedoria para que possamos andar conforme a vontade do Senhor. Então, esse o papel maior do Espírito Santo, é nos ensinar a andar na presença de Deus para que possamos alcançar a vida eterna. Porque Jesus disse: eu vou para a glória, mas não vos deixarei órfão, vou deixar convosco o Espírito Santo. E é esse Espírito que está em mim, que está no Senhor, que está nos ouvintes desta rádio, é que nos faz prosseguir, caminhar em meio a tanta situação que estamos a vivenciar, mas é esse Espírito de excelência que está sobre nós, que Paulo vai dizer no livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo vai dizer: ainda que o meu ser exterior se quebre, ele vai dizer, o meu ser interior se renova dia após dia. Paulo vai dizer, por fora eu posso estar até quebrado e arrebentado, mas por dentro há um ser que me renova dia após dias. Então é esse o Espírito Santo de excelência que está sobre mim, que está sobre você e que nos faz vencer a adversidade e as lutas que sobrevêm sobre as nossas vidas. Paz e graça, que Jesus assim vos abençoe. Que pena que eu não posso estar aí com vocês aí, né? Mas eu creio que Deus vai proporcionar outras oportunidades e vamos estar aí juntos em nome de Jesus Cristo, para que o nome do Eterno seja glorificado. É isso aí, Rick. Muito obrigado aí pela sua participação. O Rick fez vários programas com a gente aqui, mas está com a dificuldade para estar conosco devido ao trabalho. Mas Deus há de preparar uma outra oportunidade para nós estarmos juntos, viu, Rick? Obrigado pela sua participação. Nós vamos continuar aqui com a nossa temática, falando um pouco mais sobre a divindade do Espírito Santo. E daqui a pouco nós vamos fazer aí o nosso sorteio do livro do pastor Ademilson Rocha de 3 cursos básicos em Teologia e Liderança. Tem gente na rede social aí, Hugo? Tem sim, tem sim. O Genauro Pereira mandou aqui uma mensagem pra gente. Ele colocou assim, pastor Davi: o Espírito Santo intercede por nós. Que Deus abençoe cada mais e feliz 2021. Amém. Feliz 2021 para o senhor também, irmão Genauro. Deus abençoe sua vida.
E aqui é a Ivanilde, né? Ivanilde também, ela mandou aqui: a paz do Senhor, Jesus, o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados e nos guia em todos os caminhos. A Liliana também mandou aqui, pastor Davi, ela mandou aqui: eu creio. Eu acho que foi naquela hora que você estava falando aquelas coisas do Espírito Santo no começo, aí ela mandou: eu creio, que já tem um tempo aqui que ela, que ela mandou. Foi? A Liliana, minha esposa. Sua esposa? Maravilha. Põe o nome dela na caixinha aí também. Essa gosta de receber bênção. Gosta. Deus abençoe pela participação nos programas aí. É isso aí, Mariliana. Obrigado mesmo. No domingo eu agradeci ela pessoalmente lá pela audiência. São pouquíssimos programas nossos aí que ela não participa, não deixa o like, não agradece, não compartilha. Então, que Deus abençoe sua vida. Não só ela, mas todos aqueles aí que têm nos acompanhado. Então vamos seguir em frente aqui. Estamos falando que o Espírito Santo, ele é Deus. Falamos que ele é tratado como Deus lá em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, ali quando o apóstolo Pedro repreende Safira e Ananias. Falamos também que ele é Deus pelos seus atributos, como eternidade, onipresença, onipotente, onisciência. E agora vamos falar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que o Espírito Santo realiza trabalhos divinos, pois foi o Espírito Santo que deu vida à criação. Vamos ler lá? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muito bom. Esse texto, irmãos, fala da participação do Espírito Santo na criação de todas as coisas. Lá em João capítulo 1, o evangelista João descreveu que tudo que foi feito no mundo foi feito por Cristo. E sem ele nada do que foi feito se fez. Toda a Bíblia ela fala que o Pai ele é o Criador de todas as coisas. E no texto de Gênesis capítulo 1, nós encontramos o quê? Nós encontramos agora o próprio Espírito Santo pairando sobre a face das águas, atuando na criação da terra. Então, só quem é Criador na Bíblia Sagrada é Deus. Então o Pai cria, o Filho cria e o Espírito Santo também cria. Portanto, o Espírito Santo também é Deus. Agora nós vamos ver uma coisa mais profunda. Em João capítulo 3, versículos 3 até o 8, nós vemos que o Espírito Santo é quem transforma o homem pecador em nova criatura por meio do novo nascimento. Ou seja, o Espírito atua num relacionamento com o homem para fazer dele uma nova pessoa em Deus, em Cristo. Vamos ler lá? Amém. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter tido necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que lindo, irmãos. Maravilha. Esse texto aqui ele é muito forte, porque Nicodemos ele era um príncipe em Israel, ele era um profundo conhecedor das escrituras do Antigo Testamento, que era a Torá judaica, e no entanto, quando ele foi ter com Jesus, ele foi à noite, provavelmente porque ele tinha vergonha, ou porque ele não queria ser discriminado pelos seus membros do Sinédrio, também que ele fazia parte do Sinédrio, e ele não queria ser rejeitado por esse, mas ele se sentiu atraído, pastor Mauro e Hugo, pela mensagem de Jesus. E chegando ali, ele começou a perguntar para Jesus acerca do reino de Deus. E Jesus disse que para ele fazer parte desse reino, ele tinha que nascer de novo. E aquilo deu um nó na cabeça dele. Ele falou: peraí, eu sou um homem velho, como é que eu vou nascer de novo? Aí ele falou: não é o nascimento da carne, mas é o nascimento do Espírito. E quem faz esse novo nascimento do homem que crê é o Espírito Santo de Deus. E essas palavras entraram de forma tão profunda no coração de Nicodemos, que quando Jesus morre e o corpo dele foi tirado da cruz, quem tirou foi José de Arimateia e Nicodemos, pastor. Que José de Arimateia também fazia parte ali também, né, do Sinédrio também, né, Sim. pastor? Outro homem também que se converteu devido à mensagem de Cristo
aplicada no coração deles pelo Espírito Santo. Mas então, que fique claro para você, só quem pode transformar o homem numa nova criatura é Deus. E o Espírito Santo, aqui nesse texto, é o atuante que está levando a palavra de Cristo para o coração da humanidade, para que elas possam crer em Jesus. Portanto, o Espírito Santo é Deus. No texto que nós lemos no início, diz que a promessa de Jesus foi que quando o Espírito viesse, ele convenceria os homens do juízo, da justiça e do pecado. Verdade. Pastor Davi, deixa eu falar aqui sobre esse assunto que eu acho muito interessante. Eu até trouxe uma vez uma mensagem sobre isso, né, falando sobre o nascer de novo, para ter o princípio de ser parecido com Jesus. E esse Nicodemos que você disse aí, ele era um príncipe, né? E às vezes as pessoas não entendem o que seria esse príncipe, Pastor Davi. Esse Nicodemos é como se fosse hoje um ministro do Supremo Tribunal. Então era aquela pessoa que quando alguém tivesse alguma dúvida sobre as escrituras, era ele que eles iam buscar. Então chegava isso, Nicodemos, o que quer dizer isso, o que quiser dizer aquilo. E ele, pastor Mauro, ele explicava para as pessoas o que era, o que as pessoas estavam tendo dúvida. E quando Jesus fala para ele, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então quer dizer, se você não tiver o Espírito Santo, você não tem sabedoria das coisas, você não tem conhecimento. Por mais que ele tinha muito conhecimento na escritura, mas ele não tinha o poder do Espírito Santo, pastor. Glória a Deus, aquilo ali estava martelando na cabeça dele, né, pastor? É a curiosidade ali, né? Deus estava praticamente usando aquilo ali para ganhar pessoas de dentro do Sinédrio, né? E essa conversa, né, pastor Davi, é tão interessante que Jesus fala para ele, eu estou falando só as coisas aqui da terra, você não está entendendo, você imagina quando eu começar a falar das coisas do céu para você. E o que a gente percebe, irmãos, é que a mensagem de Jesus, ela atraía todos aqueles que tinham sede de Deus. Verdade. Aqueles que ouviam a mensagem do Evangelho, e não é diferente hoje não. Aquele que tem sede de Deus, quando ele ouve a pregação do Evangelho, da mensagem, é por isso que é importante nós falarmos das Escrituras. Porque a Escritura dá sede no homem de Deus, e ao mesmo tempo ela mata essa sede espiritual que o homem tem. Então, quando Jesus pregava as parábolas, falava as mensagens do reino, aquilo atraía corações de pobres, de ignorantes, de sábios, de pessoas aleijadas, todos eram atraídos a eles. Agora, aqueles que não queriam receber a mensagem do Evangelho, ou não amavam a Deus, eles começavam a ter inveja de Jesus pelo que ele fazia, pelas multidões que se aproximavam. Então a palavra, ela tem esse poder. Um dia desse eu ouvi uma mensagem falando sobre isso, que quando a palavra cai num coração sedento de Deus, ela leva essa pessoa para perto de Deus. Quando ela cai num coração que ele já está fechado para o Evangelho, o pastor Mauro, em vez desse coração se abrir, ele se endurece mais e mais. Então, nós precisamos ter um coração predisposto a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do Espírito. É por isso que tantas vezes Jesus disse lá no Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E um conselho, né, pastor Davi, que a gente dá para os nossos ouvintes, é que por mais que você tenha conhecimento das Escrituras, que você conhece sobre Deus, que você sabe tudo que Deus fez, que Deus faz, é necessário nascer de novo, meus amados, que se você não nascer de novo, não adianta nada. E havia uma palavra certa para cada tipo de pessoa também, né? Para Nicodemos havia uma palavra certa, para Samaritana havia uma palavra certa, para o jovem rico havia outra palavra, né? Às vezes as pessoas estão na sua casa e falam, mas será que Deus tem uma palavra para mim? Com certeza Deus tem uma palavra direcionada para o seu coração, sim. Né? Basta crer, né? É que a palavra, ela vem de acordo com a necessidade, né, irmãos? Eu sempre digo que Jesus é o único médico que ele nunca erra na prescrição. Né? Tem muito erro médico por aí, mas com Jesus não tem erro. Entendeu? Ele sempre vai falar. Eu sempre, quando eu oro para as pessoas que vão ministrar na igreja, eu falo, Senhor, que o Senhor use ele para falar não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Porque quando você ouve o que você precisa, sua vida muda, Deus te transforma, o Espírito Santo atua e as coisas mudam dentro do seu coração. Última referência aqui desse slide nosso aqui, ainda falando sobre a divindade do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, olha que coisa linda, foi o Espírito Santo quem levantou Cristo da morte mediante a ressurreição. Os irmãos sabem que tudo que Jesus fez no seu ministério terreno, ele fez pelo poder do Espírito. Ele começa ali no batismo, quando o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e até o momento da ressurreição. Ele, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou da sua divindade para atuar como homem aqui na terra. Então, até para ele viver, pastor Mauro e Hugo, ele dependeu do poder do Espírito Santo de Deus. E olha só, pastor Davi, antes de falar qualquer coisa aqui, deixa eu só mandar uma mensagem aqui, que o nosso querido presbítero Rogério Batista deixou uma mensagem pra gente aqui, ele colocou aqui, ó. Rádio Renovo. Rapaz, ele tá falando pra gente, rapaz, trouxe essa mensagem hoje no programa Renovo na manhã.
Aí ele colocou aqui, Nicodemos até reconheceu que Deus era com o Senhor Jesus, por causa dos sinais, e isso, verdade, ele conhecia tudo de Jesus, mas ele não teve coragem de confessá-lo publicamente, por isso foi ter com ele de noite. Olha só, pastor Davi, você vê que uma coisa vai pegando a outra, né? Você vê até o nosso querido aí tá junto com nós aí no Espírito Santo. É isso aí. Então, irmãos, vamos aqui para a nossa última referência desse post, Romanos capítulo 8, versículo de número 11. Pastor Mauro. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Olha que coisa linda. Aí o apóstolo Paulo ele coloca um fato e faz uma promessa mediante o Espírito. Ele diz que o Espírito Santo ressuscitou Cristo. E ele diz que esse mesmo Espírito ressuscitará nós se nós crermos nele. Então você vê que coisa maravilhosa. É por isso que mais do que nunca, com pandemia ou sem pandemia, com epidemia ou sem epidemia, nós precisamos de um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Eu não vou cansar de bater nessa tecla. Você não pode se alimentar de Deus só no domingo à noite ou na escola bíblica na igreja. Você precisa ter um particular com o Senhor. Você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo em cada momento da sua trajetória. Busque a Deus, porque Deus está falando o tempo todo e Ele quer falar com você. Eu vou pedir para a Sara soltar um louvor aí do nosso Ministério de Louvor da Igreja, que é um hino que tem tudo a ver com esse momento, porque nós estamos fechando o ano com gratidão. Eu vou pedir para ela colocar o louvor do Ministério de Louvor da nossa igreja, gratidão. E logo após, nós voltamos aí com mais alguns comentários e depois vamos fazer também o sorteio nessa tarde desse livro maravilhoso aqui, ó. Ainda não é tempo de parar, do presbítero Ademilson Rocha, e também de 3 cursos básicos em teologia e liderança no final do programa. Basta você mandar um comentário pelo nosso WhatsApp 962523322 ou escrever lá na nossa live lá que está lá no Facebook alguma coisa sobre isso que nós estamos falando, que é o Espírito Santo, ok? O seu comentário lá já vai te dar o direito de participar do nosso sorteio e seu nome virá para essa caixinha aqui, caixinha da benção. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E agora é o momento do louvor e da adoração. E
terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde. O programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para a sua vida. Sempre trazendo um tema do cotidiano para discussão e reflexão dos ouvintes. A apresentação do trio abençoado, Pastor Mauro, Irmão Hugo e Pastor Davi Alencar. Programa Shekinah, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde. E na rádio Bom de Vida FM 87.5. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nesta hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, falando hoje sobre a divindade do Espírito Santo. E agora nós vamos dar mais um passo nessa doutrina da pneumatologia. Falamos sobre a personalidade do Espírito, falamos sobre a sua divindade, e agora vamos falar um pouquinho sobre os nomes dele. O Espírito Santo de Deus e os seus nomes nas Escrituras. Tem diversos, mas eu separei aqui apenas 5 nomes, né? Foi justamente aquele que o pastor Mauro falou. Não é que são 5 espíritos diferentes, mas são nomes que estão ligados à sua obra, ao seu ministério no meio da humanidade. Primeiro, eu vou pedir para a Sara colocar ali o slide de número 6, ali na tela cheia, para a gente ler, e depois a gente lê as referências, ok? É isso aí. O Espírito Santo e seus nomes. O Espírito de Deus está lá em 1 Coríntios. Também tem o B, que é o Espírito de Cristo. A letra C, Espírito Santo. A letra D, Espírito da vida. E a letra E, Espírito de adoção. Vamos lá. Sem a gente perder tempo, vamos para as referências aqui, para a gente dar uma acelerada, porque daqui a pouco a gente vai fazer o nosso sorteio aí. E primeiro, o Espírito de Deus, está lá em 1 Coríntios 2,16 e Gênesis 1 e 2, não precisa ler que a gente já leu. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Isso é 1 Coríntios 2,16? Isso. Uau, tem uma coisa errada aí. Mas vamos lá, Espírito de Cristo, Romanos 8,9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Isso aqui é forte, porque o que a gente está vendo aqui? Se a pessoa tem o Espírito de Cristo na sua vida, a Bíblia fala que o Espírito é o selo, é a marca, é o penhor, é a garantia que ela é de Deus. Mas se o Espírito de Deus não habita nela, é uma convicção dada por Deus que ela não pertence ao Senhor. E aí entra uma importância daquilo que a gente prega muito, que é a doutrina da santificação, que também está dentro da doutrina do Espírito Santo. Que para o Espírito Santo habitar dentro de uma pessoa, fazer dela morada, fazer dela templo seu, como está em 1 Coríntios 3, 16, 17, 18, 19, ela precisa estar em santidade, não é, pastor Mauro? Isso mesmo, pastor. Para que ela possa ser morada de Cristo. É verdade. O Espírito de Cristo não vai habitar em qualquer lugar, nem em templo sujo, né? Ele vai habitar no templo limpo, né? Hoje nós somos chamados de templo do Espírito Santo de Deus, mas para isso tem que haver também uma preparação, né? Exatamente. Então vamos lá. Em Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus chamou ele de Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo de número 5. E aí, pastor Mauro? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Muito bem. Isso foi uma promessa que se cumpriu depois, literalmente, em Atos capítulo 2, do versículo 1 até o 4, e continua se cumprindo na vida da igreja. Eu sempre, quando eu falo desse texto aqui, dessa promessa que Jesus fez sobre o batismo com o Espírito Santo, eu gosto de enfatizar que essa bênção ela não acabou. Muitas pessoas interpretam que o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de se falar em línguas, foi uma promessa para a igreja primitiva. E o triste disso é porque a pessoa ela acaba sendo privada de uma bênção muito grande, né, pastor Mauro? É verdade, pastor. Que é o batismo com o Espírito Santo. E muitas ficam até frustradas, né, muitas vezes, né, elas acabam tendo um complexo na sua vida, né, de achar que, muitas vezes, devido a falsos ensinamentos aí, achar que ela
ela não é merecedora daquilo, né? E não é bem Exato. assim, né, pastor? É porque os méritos são de Cristo, né, irmãos? Verdade. Tudo que for espiritual, nós temos que entender, por mais que a gente faça uma parte, porque é um relacionamento de mão dupla, né, Hugo? De mão dupla. Por exemplo, Deus quer usar você precisa orar, precisa ler a Bíblia, Verdade. precisa buscar a Deus. Mas até essa busca já é uma ação do Espírito na sua vida. E o receber é graça de Deus. E uma coisa, né, pastor, interessante que, assim, eu sou uma pessoa, tipo assim, muito saudosista. Eu gosto de quando aceitei Jesus, os cristãos mais antigos, aqueles pais na fé. Eles até falavam pra gente assim, né, hoje a coisa mudou, mas eles só diziam assim, né, olha, você não precisa se esforçar. Quando chegar a hora, Deus vai te batizar. Sim. Mas para isso você tem que buscar, né, tem que ler, tem que ter sede, tem que ter desejo. Hoje não, hoje a coisa é diferente, hoje as pessoas querem forçá-la, né, e não é bem assim, né. Exato. E outra coisa, tudo que é forçada, ligado ao Espírito Santo, se torna algo falso. E o Espírito Santo, ele é um Espírito verdadeiro. Relacionamento, irmão, não pode ter forçação de barra. Verdade. No relacionamento com Deus, as coisas têm que fluir naturalmente. Mas, lógico, nós precisamos criar a atmosfera para isso. Não adianta eu falar que eu quero ser batizado com o Espírito Santo e eu não vivo uma vida de oração. Verdade. Né, Hugo? Verdade. Não adianta eu falar que eu quero conhecer a Deus e eu não medito na sua palavra. Então, eu preguei sobre isso no domingo na nossa igreja. Para cada promessa que Deus quer cumprir na nossa vida, existe um princípio que nós temos que vivenciar. A promessa é o que Deus vai fazer. O princípio é o que nós precisamos fazer para receber aquilo da parte do Senhor. É verdade. O que Jesus disse para os apóstolos, para os discípulos? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Então eles obedeceram. Eles ficaram esperando até que o Espírito Santo veio. Então quer dizer, você tem que obedecer, tem que buscar. Por exemplo, como que até como o pastor Mauro falou, só o fato de você estar buscando ali na palavra, buscando a oração, você já está querendo que o Com Espírito certeza. Santo seja Exato. sobre a pessoa. Então você tem que dar o passo primeiro, né, pastor Davi? Dar o primeiro passo e ir em frente, buscar ser revestido pelo Espírito Santo. E Hugo, esse é o detalhe. Em Atos capítulo 1, versículo 20, depois que Jesus fez a promessa que ia enchê-los do Espírito Santo, a Bíblia fala que eles desceram para o cenáculo e lá eles perseveraram unidos em oração. Verdade. Sem Aí problema. fala de 3 princípios: perseverança, união e oração. Então, sem perseverança, sem união e sem oração, é impossível o Espírito Santo nos batizarmos. Né? Então, às vezes a gente fica batendo na tecla hoje com a igreja e dá a impressão que a gente é chato, mas não é que a gente é chato, irmãos, e nem que a gente é saudosista, que o pastor Mauro falou. É que na verdade a gente tem desejo de ver Deus operar no meio do povo como ele operou em nosso tempo. Né? Eu me recordo que na minha juventude eu tinha sede, eu comentava isso com meu cunhado. Eu fiz parte de uma mocidade de 32 jovens numa igreja, era um grupo de jovens que a gente tinha o maior prazer, pastor Mauro, de nos unirmos e passar madrugadas e mais madrugadas em oração. Quando eu estava noivo da minha esposa, Hugo, nós fizemos campanhas e mais campanhas de oração. Às vezes não ia ninguém na igreja, ia só o obreiro abrir o culto. Ela ficava, naquela época tinha lado das irmãs e lado dos irmãos, né? Ela dobrava o joelho do lado das irmãs, eu dobrava o meu joelho do lado dos irmãos, e ali eu buscava 1 hora a Deus em oração, pedindo para que Ele abençoasse o meu noivado, abençoasse o meu casamento. Então, hoje eu fico vendo muitas das vezes as bênçãos de Deus estão ali, disponíveis para as pessoas usufruir, mas não usufrui por quê? Não cumpre o princípio. Verdade. Não recebe a promessa. Não recebe. E era ali, né, pastor Davi, os discípulos ali era todos no mesmo pensamento, né? O mesmo pensamento, buscar a mesma coisa, porque às vezes também, né, pastor Davi, a gente vê assim, por que a nossa igreja não vive um novo avivamento? Sim. Por que não acontece isso conosco? Se Jesus falou que o mesmo Espírito que habitava naquela época habita hoje, então nós temos que ser revestidos também pelo Espírito Santo. Verdade. Então, por que a gente não é revestido? Porque pensamentos diferentes, meus irmãos. Verdade. Você vai na igreja com um grupo de pessoas, um está pensando na benção dele, outro está pensando na outra benção. Não é assim. Não tem que ter aquela união, né, pastor Mauro? Vamos orar aqui para nossa igreja ser revestida com o poder do Espírito Santo, que ali vai acontecer isso. Com certeza. É necessário, irmãos, estarem todos. Eram essas 3 expressões. Eles perseveraram, unidos em oração. Então, quando esses 3 propósitos se unem, não tem como Deus não operar, amados. Então, entenda isso. Você precisa de um relacionamento mais sério com Deus. Esse relacionamento passa pela oração, passa pela perseverança e passa pela união com seus irmãos na fé. Então, na igreja, é muito importante que nós estamos ali. O tempo que a gente passa ali é um tempo tão curto, né, pastor? É verdade, pastor. É 2 horas ali. Totalmente, né? Dedicado ao Deus, dedicado ao Senhor. Eu vou pedir para a Sara colocar para a gente aí a vinheta lá da nossa parceria com a EMEP. A gente fez um projeto social lá na igreja lá. Estamos retomando com força total agora em janeiro os nossos
alunos lá da nossa escola de música vão voltar a ter as suas aulas e a gente quer afiar aí a ferramenta. Então, vai ser colocada a vinheta da IMEP e logo depois também do Projeto Acreditar, que é uma casa de recuperação que nós temos uma parceria. Aliás, esse final de ano é uma época muito propícia para você fazer essa caridade, fazer a sua doação e ajudar essa casa de recuperação que trabalha para libertar vidas do vício das drogas e do álcool. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Olá, meu amigo, minha amiga. Quero dar um recadinho todo especial para você. Por acaso você já ouviu falar da Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Acreditar? Ela é uma entidade que é referência no tratamento de dependentes químicos e do alcoolismo. Liderada pelo pastor Hamilton Prachedes, que é especialista nessa área há mais de 27 anos, a Casa de Recuperação Acreditar pode socorrer você e a sua família. Situada em um local com ótima estrutura física, com um ambiente super agradável e que tem parcerias com profissionais altamente qualificados e que estão prontos para ajudar. Não troque sua família pelas drogas. Ainda há esperança para você. Basta acreditar. Quer conhecer a Casa de Recuperação Acreditar? Ela fica na Avenida Carlos Barbosa Santos, número 631, na antiga Estrada do Barro Branco, no Jardim Lucélia, no Grajaú, São Paulo, capital. Entre em contato conosco através do WhatsApp 11 94753-6111. Repito, 11 94753-6111. E para você que é uma pessoa que tem um bom coração e que gostaria de fazer a sua doação, nós estamos aceitando doações no local ou na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, que é uma das nossas inúmeras parceiras e que fica na Rua Capitanias Hereditárias 964, no Jardim Letícia. Sua vida pode mudar. Basta acreditar. Bem, queridos, estamos caminhando aqui para os últimos minutos do nosso programa e como a gente anunciou aí desde o mês passado, nós vamos fazer agora o sorteio dos 3 cursos de teologia básico em teologia e liderança. E as pessoas que participaram da nossa live aí nas últimas semanas, aquelas que disseram que queria ganhar o curso, ou aquelas que participaram nessas 2 últimas semanas com qualquer comentário sobre essa nossa temática, estão com seus nomes aqui na nossa caixinha. Eu vou pedir aqui para o Hugo mexer aqui, vou pedir para o pastor Mauro tirar 3 nomes para nós aí. Esses 3 que saírem vai ser os 3 cursos. E depois o último vai ganhar esse livro aqui, a 4ª pessoa vai ganhar esse livro aqui, abençoado, do pastor Ademilson Rocha, Ainda Não É Tempo de Parar.
ok? Nós vamos fazer o sorteio dos cursos e depois a gente faz nossas considerações finais. Vamos fazer assim, pastor, cada um tira um, né? Não, pode ser. Pode ser, então Pode vamos- começar aí, Hugo. Deixa eu abrir aqui. Mexer aqui de novo. O pastor já tira o dele, depois você lê. Eu vejo, já O falo. pastor já tira aí, pastor. Tira aí, pastor. Tira o seu. Aí eu já tiro o meu. Nós vamos sortear primeiro o que agora, pastor Davi? Vai ser os 3 cursos de teologia agora. 3 cursos de básicos teologia. teologia à distância. Cleusa Santos. É isso? Cleusa Campos. Campos. Isso, Cleusa Campos. Irmã Cleusa. Lindo Parque Planalto. Cleusa Campos acabou de ganhar o curso de teologia. É isso aí. Tânia Melo. Segundo nome aqui, Tânia Melo. E o meu é Rogério Batista da Rádio Renovo. Que benção, hein? Que Glória bênção. a Deus. Esses são os 3 irmãos, né? 2 irmãs e um irmão, que ganhou aí um curso básico em teologia e liderança. Nós vamos estar enviando para você ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Eu acredito que eu tenho o WhatsApp dos 3. Entendi. Então eu vou mandar pelo WhatsApp de vocês, ok? Deixa separadinho aqui, certo? Pra gente fazer aqui depois eu enviar para eles aqui o curso básico em teologia e liderança. Já agradecendo aí a todos que nos enviaram aí mensagem, todos que estão mandando aqui o seu comentário aqui no Facebook, né? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, né, pastor Davi? Não esqueça de compartilhar, porque é muita bênção na vida das pessoas também. Hoje nós falamos do Espírito Santo, hein, pastor Davi? Muitas pessoas aí não têm muito conhecimento, é bom assistir esses programas aí. E é bom também enviar perguntas também, né? Que tem muita dúvida esse né, pastor? A gente tem aberto aqui, irmãos, para a gente fazer uma pergunta específica, mas você pode também mandar as suas próprias perguntas, tirando das suas dúvidas. A gente lê a sua pergunta aqui no ar e responde de acordo com o conhecimento. Se nós não soubermos, a gente manda para você depois a resposta. O Henrique mandou aqui, eu quero o livro também. Ele falou aqui, ó. Ele colocou o livro, o Rick. Colocou o nome dele aí na. Rick não vale, o Rick é apresentador. Depois eu compro um livro e dou para você. E ele falou, a Tânia é minha membra, congrega comigo lá, a Tânia. Ah, então benção. A Tânia é membro dele aí, benção pura, ganhou um curso aí, hein? Já vai chegar lá na igreja lá abençoado, hein, com o curso, hein, Davi? Depois eu te dou um livro, Rick. Esse aqui não, esse aqui é para os nossos ouvintes. Você é apresentador. Vamos lá. Pastor Mauro. Pode, pastor Mauro. É um livro só, né, pastor Davi? Qual que é o livro? Ainda não é tempo de parar? Já mostra aí. Pode mostrar o livro do pastor Ademilson. Vamos lá. Quem ganhou o livro foi a nossa irmã Ivanilde Serafim. Isso, a esposa do irmão Cleiton. Glória a Deus. Ivanilde, tá aí o seu presente, esse é o seu livro. Depois você retira comigo lá na DJL, amém? Vou até marcar Deus aqui o abençoe grandemente. Irmãos, nós temos mais um parceiro nosso aí, que é o LGM. Nós vamos passar a vinheta dele e logo depois nós veremos para as nossas considerações finais. Mas muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E hoje nós falamos sobre a divindade do Espírito Santo e os seus nomes. A semana que vem nós falaremos sobre os símbolos do Espírito Santo e o seu significado bíblico, ok? Olá, meu amigo ou minha amiga, quero dar um recadinho todo especial para você que está precisando de uma ajuda para saber qual empresa contratar para abrilhantar o seu evento. Então, os seus problemas terminaram. Quero apresentar a Line Music Gerenciamento de Eventos, que está à sua plena disposição para embelezar este seu sonho tão maravilhoso. Com a Line Music Gerenciamento de Eventos, você vai poder contar com uma equipe altamente qualificada e preparada que irá em seu evento e lhe proporcionará momentos inesquecíveis. Quer saber mais sobre a Line Music Gerenciamento de Eventos? Então entre agora em contato em nosso WhatsApp 11, prefixo de São Paulo 989004056. Repito, 11, prefixo de São Paulo 989004056. Você pode também conhecer melhor o nosso trabalho acessando a nossa página no Facebook. Não feche o seu evento sem antes falar conosco. Line Music Gerenciamento de Eventos, fazendo diferença em seu evento.
É isso aí, queridos. Voltamos aqui para as nossas considerações finais do nosso programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, o último de 2020. Eu quero fechar com um versículo que é uma promessa, Atos capítulo 1, versículo 5, que diz assim, ó: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Busque não só ter o Espírito Santo na sua vida, mas ter esse revestimento de poder para que você possa fazer a obra de Deus com muita ousadia para a glória do Pai. Pastor Mauro. Glória a Deus. E eu vou ler aqui um texto que não tem como não lembrar do Espírito Santo quando nós lemos esse texto. Eu sei que fala-se do dia de Pentecostes lá, mas nós somos chamados de pentecostais por causa deste texto, né? É verdade. Atos 2, 1 e 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. Olha que benção, eu gostei dessa tradução, concordantemente, quer dizer, todos concordando, né? Maravilha. Amém. E eu, selado também pelo Espírito Santo, eu vou aqui para deixar um versículo que é a promessa da nossa salvação, que é Jesus Cristo, que está lá em Efésios 2, 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Isso é um dom de Deus, a nossa fé que nos salva, que é Jesus Cristo. Muito bem, queridos. Eu quero agradecer pela sua audiência, pela sua participação. Hoje, como eu falei, nós não temos culto na nossa igreja, mas a semana que vem a gente começa com esse material aqui, ó, da CPAD, a Lições Bíblicas. Vamos falar sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E não foi nada combinado não, irmão, foi uma coincidência vinda do céu. Graças a Deus. Hoje nós não temos culto, sexta nós não temos culto, mas no próximo domingo, primeiro culto do ano na DJL. Eu te convido para participar ali e consagrar o ano de 2021 ao Senhor. Amém, glória a Deus. Eu só queria deixar aqui a todos um feliz ano novo, que Deus aí venha trazer a paz, a alegria, a esperança a todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus, que 2021 seja um ano de prosperidade, mais prosperidade na vida espiritual, na vida de Deus, para falar com Deus, né, pastor Davi? Um ano de bênção na vida dos nossos irmãos. Amém. E também quero desejar também um feliz ano novo a todos, né? E principalmente que não venha faltar na sua vida a presença de Deus, que é o mais importante. Pode nos faltar tudo, menos a presença de Deus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Sou grato pela sua participação. Feliz 2021 com Cristo no seu coração. Amém? Deus abençoe São Paulo. Deus abençoe o Brasil.